Em um certo momento, Mateus capítulo de número 24, versículo de número 1 e 2, a Bíblia diz que Jesus estava saindo do templo, quando os seus discípulos se aproximaram dele para mostrar a beleza, a estrutura do templo. E Jesus disse: "Vocês estão vendo tudo isso? Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado." Jesus nos trouxe um ensinamento, uma lição de vida, terrena e vindoura. Mais adiante, no versículo de número 12 de Mateus 24, Jesus disse: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriarão." E talvez você me pergunte: pastor, que lição de vida, que ensinamento é esse de Jesus? E a resposta está no livro de Hebreus, capítulo de número 13, e o versículo de número 14, que diz que não temos uma cidade permanente, mas nós buscamos a vindoura. Quando os discípulos se aproximaram de Jesus para lhe mostrar a estrutura do templo, é lógico que dá para perceber que tudo aquilo estava chamando a atenção deles e eles estavam se apegando àquela belezura, àquela lindeza, todas aquelas coisas terrenas. E Jesus fez questão de dizer para ele que essas coisas são passageiras, se acaba. E ele disse: "E não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada." Hebreus capítulo 13, versículo 14, diz que nós não temos uma cidade aqui permanente, mas nós estamos buscando uma vindoura. Isto mostra que a nossa vida aqui é passageira. E a mensagem tem a finalidade em nos despertar para buscar, para se preparar para esta vida vindoura. Porque muitas vezes se apegamos a dinheiro, a poder, a bens materiais e esquecemos de procurar a fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo pecado e por causa disso, muitos se perderam, muitos se destruíram de uma forma dolorosa. O que eu quero transmitir com isso é que por muitas das vezes nós percebemos que o amor, a busca espiritual por Deus, ela esfriou, mas que o amor ao dinheiro, ao poder, a vida de libertinagem, a vida terrena tem cada dia se multiplicado a isso. E a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo de número 12 e o versículo de número 15, que Jesus disse para uma multidão de pessoas: "Acautelai-vos de toda a cobiça, de toda a avareza, porque a vida de um homem não consiste naquilo que ele tem, não é pelo carro que ele tem, pela casa que ele tem, pelo tamanho da conta bancária que ele tem, não é pelo conhecimento, pelo poder daquilo que ele conquista na vida terrena, mas é por uma vida de obediência, de arrependimento e mediante a fé na bendita pessoa de Jesus Cristo." A Bíblia diz no livro de Colossenses, capítulo de número 3 e versículo de número 2, que devemos buscar as coisas do alto e não as terrenas. Nunca foi pecado alguém ter conhecimento, nunca foi pecado alguém ter dinheiro, nunca foi pecado alguém lutar por uma vida melhor, mas que se conscientize que nós não temos uma cidade aqui permanente, mas que buscamos a vindoura. Jesus disse para os seus discípulos: "Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja destruída." Que tudo aquilo que conquistamos ou que temos nessa vida terrena, ela é passageira, ela se acaba. E por causa disso, muitos têm se apegado, têm abandonado, esquecido de buscar o grande amor por Deus, na obediência da sua palavra. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 55, e o versículo de número 1, "Vinde a mim, aqueles que têm sede, aqueles que não têm dinheiro, vinde comprai de graça, bebei, comei." Aí o versículo 6 diz: "Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai ou enquanto está perto." Versículo 7 diz: "Deixe o ímpio o seu mau caminho e o homem maligno os seus maus pensamentos e se arrependa ao Senhor, porque é grandioso em perdoar."
Eu quero convidar você que ainda tem sede de Deus, sede de oração, sede de estar na congregação, sede de ser fiel, sede de aprender a respeito de Deus para continuar vivendo esse grande amor de Deus. Porque ainda é tempo, ainda há oportunidade. Hoje, um vídeo como esse, que se fala do amor de Deus, ele tem pouca curtida, ele tem pouco comentário, ele tem pouco compartilhamento. E sabe por quê? Porque muitas pessoas já não têm mais sede de Deus. Porque muitas pessoas já não têm mais fome de Deus. Porque muitas pessoas já não têm mais amor. Esfriou o amor pela palavra de Deus, pela oração, pela congregação, por ser fiel, pela busca a Deus. Mas está muito próximo de se cumprir o que está no livro de Amós, capítulo de número 8, versículo de número 11. Eis que vem dia, diz o Senhor dos Exércitos, em que haverei fome e sede, e não é fome de pão e nem é sede de água, mas é de ouvir a palavra de Deus, e andarão de mar a mar, do norte a sul, do ocidente até o oriente, vagabundando, mas não acharão a palavra de Deus. Muitos podem até rejeitar esse vídeo, até passar ele, mas aqueles que têm sede, curte, comenta e compartilha, para que mais vida possa entender que ainda é tempo de renovar o seu amor e ter sede em buscar a Deus.